Boa noite. Só estou aqui configurando para ver se a lista de presença vai estar ok. A gente já está começando. Está ok, sim. Vamos lá. Boa noite. Então vamos começar, gente. Esperei 3 minutinhos aí a galera entrar. Conforme eles forem entrando, eu vou aceitando eles aqui. Então nós entramos em outra disciplina. Agora nós estamos na disciplina de Libras 1. E aqui nessas disciplinas nós vamos ter o quê? Nós vamos ter mais prática, né? Ela tem mais prática, já é o conceito da disciplina. Então, hoje vocês preparem as mãozinhas de vocês, que hoje a gente vai praticar algumas coisas, tá? Então, eu vou começar falando para vocês o quê? Da experiência visual do surdo ou da pessoa que tem surdez. Então, lembre que ela é visual. Então, quando você for sinalizar, você está sinalizando para quem está te vendo. Porque tem pessoa que gosta de sinalizar vendo o que está fazendo. Não, isso está errado. Então, a sua mão tem que ficar para a pessoa que você está sinalizando. Você está falando oi, oi, tudo bem? Para ela. Não você querer ficar vendo o que você está fazendo. Né? Geralmente, quando a pessoa está fazendo datilologia, ai, vou fazer meu nome. Ela quer olhar. Se ela não quer olhar, ela quer ainda virar o sinal para ver se o dedo dela está correta, a configuração de mão. Tá? Não pode fazer isso, tá? Você está sinalizando para quem está lá te vendo, né? Então, cuidado com isso, que fica muito estranho. Outra coisa que eu vou dar uma dica para vocês, não sei se algum de vocês já tem essa mania, tá? Como eu posso dizer? Não chega a ser um sotaque, mas é um vício de linguagem. Que a pessoa sinalizar, parece que ela dá um toquinho para finalizar o que ela está fazendo. Então, vamos supor que ela vai fazer bom dia, ó. Bom dia. É muito brusco o finalizar do sinal. Aí parece assim, sabe aquelas pessoas que digitam em letra maiúscula com ponto? Parece que tá bravo. Então, se alguém já tem essa mania, por favor, tire, tá? Tem que ser suave. Porque naturalmente o surdo já acha que a nossa sinalização ela é pesada. Porque nós somos ouvintes. Então, nós não temos a leveza das mãos que eles têm. E se a gente pegar e finalizar cada sinal ainda com tão bruscamente, fica mais pesado ainda, tá? Exatamente. Eu não estou falando da leveza para a leveza na sinalização não quer dizer daí com a expressão facial, tá? Então, às vezes eu tô brava, às vezes eu vou intensificar o meu sinal, vou fazer ele mais forte, mas eu não vou terminar o sinal com um ponto brusco, tá? O sinal termina leve mesmo quando você tá falando alguma coisa que precisa ter uma entonação diferente. Vamos lá. Então, imagina o quê? Imagine se comunicar sem emitir sons. Usar as mãos e a expressão para identificar tudo que tem a ver com comunicação. Para nós ouvintes, é muito estranho. Como a gente vai viver sem som? Como que nós vamos perceber o mundo à nossa volta? Mas para quem nasce surdo, isso é natural. Sempre foi assim. Pode ser que aquela identidade surda, que nasceu ouvinte, depois ficou surdo, pode ser um pouquinho mais difícil para ele fazer a adaptação. Mas para o surdo que nasceu surdo, isso é natural. Por isso que não deve ser visto como, ai, coitadinho. Não, é natural para ele. E ele se comunica com a Libras. Muito bem. Aí eu vi outro dia uma
propaganda, né? Um videozinho curtinho, onde todo mundo na cidade era das minorias, né? Ou era surdo, ou era cadeirante. E a única pessoa andando pelas ruas, ele era o típico, né? Não tinha nenhuma deficiência. E ele se sentiu assim, deslocado. A mesma coisa, se eu pegar vocês agora, colocar num grupo de surdos, né? Quem não sabe falar vai ficar deslocado. É como o surdo se sente quando ele está num monte com um grupo de ouvintes e ninguém consegue sinalizar nada. Deslocado. Se ele não tem uma pessoa que possa estar transmitindo o que está acontecendo, ele fica ali, sem entender nada, olhando, né? Às vezes a pessoa ri, você ri junto. Pensa vocês lá nos Estados Unidos sem saber nada de inglês. Então é isso que a gente quer, é essa barreira de comunicação enquanto profissionais, enquanto acadêmicos. A gente tem que pensar num futuro onde a gente vai diminuir ao máximo as barreiras de comunicação, tá? Então, a ausência da audição, ela leva a gente a novas formas de comunicação. Professora, mas só o surdo profundo, né? Que vocês sabem que a surdez, ela tem alguns níveis. Você pode ter surdez bilateral dos dois ouvidos, tá? Você pode ter uma surdez unilateral, apenas de um ouvido. Você pode ter uma perda auditiva, que daí, conforme o tanto de decibéis que você perdeu, é o grau de surdez que você tem. E aí você vai começar a perceber esse mundo mais de maneira visual, porque a sua audição não vai ser o seu principal sentido mais. Você já teve a perda auditiva, né? Eu tenho uma amiga, que acho que eu já contei, que ela é professora, pedagoga, ela aprendeu Libras, inclusive eu ensinei Libras para ela num cursinho que a gente fez lá em Paranavaí. Aí ela terminou o curso, né? Fez a prova, passou e começou a interpretar. Não, quero ser intérprete, chegou. E ali passou um tempinho, acho que até alguns anos, e daí ela teve um problema de ouvido, uma infecção, e ela perdeu a audição de um ouvido, total. Sem possibilidade de recuperação e sem possibilidade de ouvir com o aparelho. Perdeu a audição daquele ouvido. E aí, ela já foi se adaptando, por exemplo, ela já não ficava mais do lado, por exemplo, o som está saindo daqui. Para ela não era bom. Então ela tinha que ficar do lado do ouvido bom, tinha que vir o som. Ela foi se adaptando. Só que depois ela teve um outro problema, e no ouvido que ela escutava, ela também teve uma perda auditiva. Não foi grande, é como de repente, assim, você pensa com um dia que você está bem gripado, que às vezes você fica ali com o ouvido meio ruim, e aí ela ficou nessa situação por um tempo, tá, gente? Não foi coisa rápida, não. E eu lembro que nós fomos num lugar juntas, e eu já percebi o quê? Que ela já estava se acostumando a fazer leitura labial. Mas a pessoa estava lá longe, ela estava respondendo aqui, ela não estava nada, mas ela já estava se adaptando na leitura labial. Então, meio que é uma coisa natural, né? A gente, nós seres humanos, nós vamos nos adaptando de acordo com a necessidade. Então, se algum de nós agora ficar surdo, a gente vai se adaptar. Deixa eu ver aqui, meu pai perdeu um pouco. Meu pai perdeu um pouco da audição do lado direito, ele também sempre fica virado do lado bom para ouvir. É normal, tá? É normal. E você vai ver que ele vai desenvolver mesmo sozinho a leitura labial. Às vezes não vai ser uma leitura labial excelente, tá? Mas ele vai desenvolver essa leitura labial. O aparelho, gente, é uma coisa bem complicada, assim como o implante coclear, tá? Por quê? Gente, ele não é uma cura para surdez, tá? Então, ele vai estimular de forma mecânica o seu aparelho auditivo. É de forma mecânica. Então, o som não fica o som que a gente ouve, nós que não temos deficiência. E nem o som que ele ouvia antes de ter a perda auditiva. Aí eu convido vocês, que está acho que na Netflix ou na Prime,
aquele filme, acho que é O Som do Silêncio, que conta a história de um baterista que perde a audição. E daí ele faz o implante coclear. Eu amo a cena onde ele coloca o implante e a doutora começa a ajustar a frequência ali, o som e tal, para vocês verem como que é um som assim. Pensem num rádio. Hoje a gente nem usa mais rádio, né? Mas tem rádio no carro. Pensa num rádio. Aí você tá sintonizando a estação. Sabe aquele meio tempo que você não tá na estação certa, mas você já consegue ouvir alguma coisa, mas o som tá meio chiado, com ruído? É o que mais se aproxima do som mecânico produzido por esses aparelhos, tá? É esse som que eles ouvem. Alguns acham, né, dependendo da sua identidade, como você se identifica, ele vai achar que para ele é excelente, que ele quer isso porque ele quer se aproximar do mundo ouvinte. E outros vão falar, é horrível, eu me comunico com Libras, eu prefiro usar Libras. Tá? Então, nós vamos ver, nós temos que, enquanto professores, nós vamos ter várias identidades surdas na sala, né? E nós vamos ver qual que o aluno se adapta melhor. Às vezes é um aluno que quer extremamente fazer leitura labial, a gente vai olhar para ele sempre para poder falar os exercícios. Exatamente. Deixa eu ver aqui. O meu pai disse que quando usou o aparelho, é um som horrível. Mas eu tenho muitas histórias, tá, gente? Eu acho que eu vou ter que fazer uma disciplina só, histórias. Muitas histórias de surdos. Inclusive, encontrei uma outro dia que ela falou que ela foi levada para. Que ela já tinha uma certa idade. Ela foi levada para o exterior com a promessa de uma viagem de férias. E chegou lá, a mãe dela tinha organizado tudo para fazer um implante nela. E, enquanto menor de idade, não tinha como ela impor a vontade dela, e foi feito o implante. Aí fez o implante, ela começou a ouvir aqueles ruídos. Aí tem outra coisa, né? Se o surdo nasce surdo e ele faz o implante, o ruído é mais ruído para ele do que alguém que já ouve. Por quê? Por que nós ouvimos? Por que nós entendemos? Nós temos memória auditiva. Desde quando nós nascemos, a mãe falava pra gente, mamãe, você ficou com a memória auditiva, mamãe, mamãe, do som. Por isso que nós falamos, por isso que nós imitamos. Nós temos memória auditiva. Quem nunca ouviu não tem memória auditiva. Então, às vezes, uma pessoa tá aqui, igual eu tô falando assim, oi, tudo bem? Ele não sabe o que é um oi, tudo bem. Ele não sabe o som do oi, o som das vogais, o encontro aí da vogal com a consoante. Então, para ele não vai fazer sentido, tá? E também nós temos que perceber o quê? Que a comunicação dos surdos, ela tem muita riqueza na expressão facial. Então, se alguém aqui, eu acho que eu gostei tanto de Libras, eu quero ser intérprete. Se você é uma pessoa com pouca expressão, que tem, tá? Normal, você tem que treinar as suas expressões. Porque um intérprete sem expressão, ele não é um bom intérprete, tá? Então, ele precisa ter expressão. É a mesma coisa de você, por exemplo, tá dando uma aula, né? Você vai lá, você é professor de português, tá dando uma aula do romantismo. Aí você tá lá naquela geração mais romântica que tem, e você tá falando um poema, e você tá lendo assim: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói, não se sente. Um contentamento descontente. Sabe? Uma coisa assim, mecânica, uma coisa sem emoção nenhuma. Então, a gente não coloca emoção? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Então, quando a gente for falar com o surdo, a gente vai ter que, na expressão, transmitir isso. Aí, a gente tem alguns autores que eles dão umas ideias de como que você faz. Ele fala, arqueia as sobrancelhas, levanta as sobrancelhas, para falar cara de dúvida. Franze a testa, para falar uma coisa que você não entendeu, ou que você está bravo. Aperta os olhos para dar a intenção longe. E assim vai ter umas técnicas, tá? Agora, quem já é naturalmente expressivo não vai ter dificuldade. Eu sempre fui naturalmente expressiva, tá? Mas eu tive uma aluna que treinou muito para conseguir ter expressão facial, porque ela, na hora que ela ficava nervosa, assumia todas as expressões dela. Então, a língua é uma língua natural, né, tá? Não é mímica, não é micagem, não é brincar de imagem e ação, tá? Eu acho que depois de todos esses encontros que a gente teve, vocês já sabem que Libras é língua, com gramática, com estrutura própria.
tá? Que ela é reconhecida pela Lei 10.436, que ela tem o mesmo status linguístico de que o português. A Libras não é a sinalização do português, não, ela tem a própria estrutura dela de frase, já falei para vocês, que o surdo ele é visual. Se você for conversar com o surdo, ele sempre vai procurar trazer o objeto para frente, e hoje a gente vai treinar agora o que é esse negócio de objeto que a professora fala. Então vamos pensar assim. Calma aí que eu fiz umas frasezinhas. Ah, fui comprar chocolate. Fui comprar chocolate. Essa é a nossa frase. Ó. Fui comprar chocolate. Escrevam para mim no chat como que vocês traduziriam isso. Como que você coloca o sinal por sinal. Ai, professora, eu colocaria esse sinal, né, esse, nessa ordem. Vamos ver quais são, que ideias que vocês me trazem. Fui comprar chocolate. Jéssica, chocolate eu fui comprar. Comprar chocolate fui. Vamos lá, gente, só duas. Tá. Vamos pegar aqui a da Jéssica. Chocolate eu fui comprar. Jéssica, a sequência, chocolate primeiro, que é o objeto, que é o visual. Quando a gente fala fui comprar chocolate, o que é o mais importante da frase? O chocolate, ó. Então, o chocolate primeiro, tá? Que é o objeto. Legal. Aí depois você falou chocolate eu fui comprar. Eu, é só o dedinho aqui, indicador apontando, eu. Na Libras, a gente não conjuga verbo. Então, o verbo ir não tem eu vou, tu vais, aí ano passado eu fui. Não existe. É sempre ir, tá? É sempre ir. Então, se é uma coisa que já aconteceu, eu fui comprar chocolate, já aconteceu, então você vai usar o F, que é essa configuração de mão. Ó, se é uma coisa que vai acontecer, você coloca o sinal de futuro, ó. Futuro, para frente. Se é uma coisa que vai acontecer. Se é uma coisa que já aconteceu, você faz passado, ó. Você vai ter que acrescentar isso na frase para dar o tempo verbal, tá? Se vai acontecer, se já aconteceu, está acontecendo agora. Então, na frase da Jéssica, ficaria ali, ó. Chocolate, eu, passado, comprar. Pronto, você não usou o fui. Não precisa. Mas se você quiser colocar passado, ir, comprar, pode. Mas o surdo não vai usar esse fui, tá? Vai pegar o verbo principal. Às vezes a gente tem verbos de ligação, né? No português. Então, assim, gente, é mais conciso. Alguém falou para mim, não sei se foi dessa turma, professora, parecido com o inglês? Sim. Quem sabe inglês, a estrutura do inglês é muito parecido, tá? Nessa questão da concisão, tá? De não ter tantas coisas como tem no português, tipo, é preposição, é artigo, é numeral, né? A gente não tem tantas coisas na Libras. Por exemplo, plural, acrescentado S, a gente não tem isso na Libras, tá? Mas a questão da estrutura, sim, aí a estrutura da Libras é mais visual. Então, sempre procura começar com o objeto. Então, beleza, Jéssica. Aí vamos para a próxima. A próxima foi a Aline. Comprar chocolate fui. Então, Aline, a gente, ó, evita o Y aqui na testa, puxa para frente. A gente evita começar a frase com o verbo, tá? Evita, ao máximo. Alguns autores falam até que é errado. Então, você poderia ter colocado chocolate, comprar
Eu fui. Pode, tá? E você não colocou o eu. Em português, a gente tem o tal do sujeito oculto, né? Ah, fui combina com eu, né? Tá conjugado nessa pessoa. Mas como em Libras a gente não tem conjugação verbal, a gente necessita, em todas as frases, apresentar o sujeito. Quem que está cometendo a ação? É eu? É você? É ele ou ela? É nós? É eles? Quem que está cometendo a ação? É o menino? É o cachorro? A gente tem que indicar, mesmo que na frase em português não apareça, mas para nós ouvintes fica subentendido, mas para o surdo não. Então você acrescenta aí o eu, sempre, tá, gente? Indica aí o sujeito. Se alguém falar assim para mim, professora, não sei mais o que é sujeito. Sujeito, é quem comete a ação, quem pratica a ação, tá? Então, fui comprar chocolate, quem praticou a ação fui eu. Então, eu vou colocar eu. Nós vamos estudar hoje? Estamos estudando agora. Estamos. Quem que é? Nós. Tá? Na nossa frase não aparece, estamos estudando agora, mas é nós, né? Tem que colocar o nós na frase. Beleza, Jéssica, Libras é mais fácil que português. Eu não diria que é mais fácil, porque a gente não se aprofundou ainda. Não diria que é mais fácil, mas depois que você pega o jeito, você vai melhorando, tá? Você precisa ter essa base boa e aí você vai melhorando as suas frases com o passar do tempo, tá? Mas ela tem, assim, por exemplo, morfemas, ela tem sintaxe, ela tem semântica, tá? Mas é do jeito, na estrutura própria da língua de sinais. Não quero assustar ninguém, tá? Eu tô feliz se você chegar na escola e já conseguir falar pro aluno surdo assim: oi, tudo bem? Eu sou a professora fulana, fala seu nome, sua disciplina. Tipo a minha, ó, matemática, que eu dou no estado, matemática, português, não sei se alguém tem outra disciplina, história, ciências. Vou te ajudar no que você precisar. Já tá ótimo. O surdo fala, nossa! Aí depois você fala assim: eu tô aprendendo Libras, tá? Mas procurem ter contato com o surdo, que vocês vão melhorando bem rapidinho. Então, a modalidade visoespacial é isso, tá, gente? A gente tem que pensar no espacial. Aí vocês pensam assim, como que o surdo sonha? Porque às vezes a gente tá sonhando, né? Essa semana eu tive um pesadelo, falei pra minha mãe, que ele me falou um negócio assim, tal, me deixou chocada. Então, o meu sonho foi oral, né? Eu sonhei, foi oral aditivo, que ele falou uma coisa para mim. E como que o surdo sonha, Pro? Se ele não ouve? Eu já vi os meus amigos surdos, eles falam que eles sonham de maneira visual. Ou às vezes sonham conversando em Libras. Então tem uma surda que ela falou assim: uma noite eu sonhei que eu tava num lugar assim, bem simples, e tinha uma estradinha, e lá no fundo da estradinha tinha uma igreja. E tinha uma plaquinha lá com o símbolo da igreja em Libras, não era o nome, era o sinal da igreja. Então, assim, visual. Ela sonhou visual. Mas eu já vi surdo falando que sonha fazendo Libras, e eu já vi surdo falando que sonha falando, a pessoa falando com ele, e ele entendendo, porque parece que convertia para Libras enquanto a pessoa falava. Então, resumindo, de maneira visual. Aí nós temos na Libras o quê? A iconicidade. O que é isso, professora? Quer dizer que muitos sinais, eles se assemelham com o referente. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Árvore, ó. Árvore. É o tronco da árvore. Deixa eu me afastar mais um pouquinho. O tronco da árvore, aqui é a copa, ó. E aqui embaixo eu tenho a base, aqui que é a terra. Aqui é a terra. Às vezes eu quero falar raiz da árvore, ó. Eu pego aqui embaixo, ó. Raiz, ó. Já tá aqui, raiz. Tá bom?
Então, árvore é icônico. Se eu falar para você borboleta, ó. Pronto, mas eu não vou saber que isso é borboleta, eu vou achar que é um pássaro, não importa. Mas você já visualizou um animal, né? Ó, borboleta. Aí se eu fizer assim, é pássaro, tá? Pássaro voando. Se eu faço assim, ó, olha só. Que é esse bicho aqui? É um bicho, tá, gente? Deixa eu dar uma dica. Que bicho que é esse? Coloca aí no chat. Só vou parar a mão aqui. Muito bem. Galo. Alguém falou pavão. Quase. O pavão é aqui, ó. É assim, ó. Tá fechado o rabinho dele, depois ele abre, tá? Pavão. Então, tem sinais que são icônicos. Todos os sinais são icônicos na Libra? Lógico que não. A maioria não é icônico, a maioria é arbitrário. Por exemplo, eu falei para vocês, deixa eu dar um exemplo, ó. Exemplo é assim, ó. Configuração de mão em Y, bate no queixo. Exemplo. O que isso aqui tem relação com exemplo? Como que vocês iam imaginar que eu estava falando exemplo? Não tem, né? Por exemplo, ó, tem esse sinal aqui. Esse sinal aqui é um sinal. Você pega essa mão, faz círculo na outra, ó. Conversar. O que isso daqui tem de icônico? Conversar, passando a mão aqui. Alguém pode pensar que é carinho. Carinho é assim, tá? Alguém pode pensar que tá com uma coceirinha. Mas você não ia pensar em conversar. Mas nós temos que pensar que a Libras tem essa parte icônica, essa parte. Lembra, gente, parte visual é muito importante. Então, ai, professora, às vezes eu não sei fazer todos os sinais. Pega um sinal que você sabe, atrela com o elemento visual, às vezes você consegue se comunicar com o surdo. Tendo essa força de vontade, né? E, igual eu falei para vocês, né? A Libras ela está relacionada aos costumes e à cultura da comunidade. Então, o que une quando eu falo de cultura e de comunidade? Uma coisa tem que ter em comum, né? O que tem em comum? Que eles são surdos, que eles se comunicam por Libras. Não todos, tem aqueles que preferem só falar e são oralizados. Então, ali dentro, né, a gente pode ter variações na sinalização, assim como nós temos no português. Se eu for daqui do Paraná, do Sul, para a região Nordeste, eu vou ter muitos vocabulários, muita palavra que eu não vou conhecer, gente. Igual a galera do Norte, se vir para cá, também. Ele vai chegar aqui e vai falar assim, aqui na minha cidade nem tanto, Maringá, mas tipo Curitiba, o pessoal fala piá. Vai falar, pia é o quê? É um bicho gritando? Não, piá é moleque, né? Vai lá pro Rio Grande do Sul, cacetinho. Falo, meu Deus, o que é cacetinho? O que esse povo come aqui? Não, é pão francês. Então, assim, se a nossa língua tem essas variações, em Libras também, variações regionais. Mas nós temos uma outra variação na língua, que é a variação social, né? Então, às vezes, um grupo social com mais dificuldade de financeira, de estudo e escolarização, ele tem um linguajar, ele tem uma fala, ele tem um vocabulário. E um outro grupo que tem mais estudo tem outro vocabulário. E igualzinho para os surdos, tá? Então, se você pegar um surdo que estudou e que lê e que viaja, ele vai ter uma fluência diferente, né? Vai se expressar de maneira diferente em Libras. Enquanto que um surdo, às vezes, está no interior, que é da roça, né? Que é lá do meio rural, que tem poucos outros surdos para ele conversar e tal, ele vai ter uma outra forma de sinalizar. Às vezes até com bastante mímica e sinal caseiro, que a gente fala, tá? Pode falar, Jéssica. Inclusive, aqui na minha cidade tem alguns surdos, só que nenhum se comunica em Libras. Eu estava conversando com meu namorado, né, que eu queria conhecer um surdo para eu começar a praticar Libras. Só que ele falou que aqui na cidade, praticamente todos os que tem não falam Libras. Eles se comunicam em mímica. E eu vi, semana passada, foi o início dessa semana,
eu vi um surdo se comunicando com a pessoa ouvinte em mímica e a pessoa estava entendendo. Para ele, ali é o que ele consegue se comunicar, né? E já é uma pessoa mais de idade, assim, uns 40 anos. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eles não têm acesso à língua de sinais, né? Que seria as melhores, a melhor forma deles se comunicarem, né? Aí eu vou ter que procurar um surdo, né, pra mim pra eu conseguir conversar. Deixa eu ver aqui, para um pouquinho. Ricardina falou sinais caseiros. Isso. Só que daí que a gente tem o problema desse surdo que se comunica por mímica e do surdo que só tem acesso aos sinais caseiros que ele combinou ali com a família, vamos dizer assim. Esse surdo, ele não consegue comunicar profundamente. Ele comunica só o básico. Então ele vai comunicar ali, eu quero tomar uma cerveja, quero ir no mercado, vou comer um espetinho, né? Só esse básico. Quando ele tem acesso à língua, ele fala de qualquer coisa. Ele fala de política. E como fala? O surdo gosta de falar de política. Às vezes ele pega uma fake news na internet que outro surdo tá passando, igual chegou essa semana para mim. A surda bravíssima, assim, com os emojis, assim, de raiva. Nossa, você viu isso aqui? Onde você viu? Lá. Ai, gente, vou colocar isso no próximo slide para vocês verem. Lá no Distrito Federal, o governo está cobrando um imposto diferente, já vem descontado na nota fiscal do mercado. E eu falei, não, sempre foi assim. Nunca foi assim. Aí eu sorte que eu tinha perto de mim um comprovante do mercado que eu tinha ido. Aí eu bati foto daquela partezinha de baixo, né? Onde está falando os tributos. Porque o surdo entendeu que ele comprou toda a compra, vamos supor, e mais aqueles R$ 75 ali, ele ainda estava pagando extra. Falei, não, todo esse imposto está diluído nos produtos. Tá na pasta de dente, na escova, no sabão, em tudo que você comprou. Aí ela, não sabia. Mas o surdo, ele espalhou essa fake news, porque chegou na minha surda, ele é do Distrito Federal, nós estamos aqui, então já chegou na minha surda a fake news que o governo estava cobrando um imposto extra. Não que não possa estar, tá, gente? Mas naquele momento, daquele cupom fiscal, daquela notinha, não era. Era o comum que a gente já sabe que tem. Então, para vocês entenderem, tá vendo? Então, eles conversam sobre qualquer coisa. Já falaram, né? Falaram do presidente, já falaram um monte de coisa. Assim, que eu não vou falar aqui na mídia para não ficar gravada o que ela falou, mas ela já se expressou, já não sei o quê, barará. E complicado. E às vezes a gente quer explicar e nós precisamos do visual. Porque assim, para mim explicar para ela que isso já vem sendo cobrado, como ela nunca tinha prestado atenção na nota dela, se eu não mostro uma notinha, ela não ia aceitar. Aí eu falei, vai na sua casa e pega uma notinha. Daí ela foi, pegou, daí ela circulou para mim e mandou foto pelo WhatsApp. Eu falei, tá vendo? Você também paga imposto, só que tá embutido nas coisas, fica calma. Mas é isso aí, gente. Então, esse surdo, por exemplo, da sua cidade, ele conversa só o básico. Isso dá uma pena, porque eles têm tanta coisa para falar, e eles gostam de falar, de fofocar, igual a gente. Gosta de estar ali falando uma coisa, contando um boato, uma fofoca. Aqui na minha cidade, na minha cidade não, mas perto da gente, acho que já até saiu no Jornal Nacional. Sumiu 4 homens. Vocês ficaram sabendo? Espera só um minutinho, ó eu dando fake news. Estou verificando se é 4, eu não estou aumentando. Sumiram 4 homens, tá? Numa cidadezinha aqui próxima. O que aconteceu? Uma transação comercial, não deu muito certo, e veio uns indivíduos lá de São Paulo para cobrar essa dívida aqui, da pessoa que morava aqui na minha região, e esse pessoal que veio cobrar sumiu. A maior polêmica, né? Será que eles foram desovados no rio? Será que enterrou? O que será que fez com os corpos? E helicóptero e cão farejador, tá parecendo cena de CSI, sabe? Aí eu falei pra surda assim, pra ela assim, nossa, você viu, né, aquela notícia daqueles 4 homens que sumiram? Não! E você não viu?
Nossa, tá na TV, passando toda hora. Na internet. Não vi. Falei, oi, 4 homens vieram lá de São Paulo para cobrar uma dívida e ó, sumiram. Não sei se morreram, não sei. Aí eu falei assim, ali perto, ó. Aí eu falei o nome da cidade e do rio ali, jogaram eles no rio. Então, assim, a mesma percepção e a mesma resposta que nós ouvintes damos, quando a gente ouve a notícia, eles também dão. Claro, né? Se o surdo não tiver deficiência intelectual, tá, gente? Estou falando de uma deficiência única. Porque às vezes o surdo, ele não é só surdo, ele tem outras deficiências. Aí, com certeza, a comunicação também vai ficar prejudicada, assim como fica com as outras deficiências. Mas, sendo só surdo, tendo o intelectual preservado, ele vai ter a mesma reação que a gente. Aí, os surdos desenvolvem uma visão aguçada. Muito aguçada, tá? Muito mais aguçada que a nossa. Se nós temos a visão aqui e a periférica, quase que eles têm um olho na cabeça. Quase. Que é difícil você falar uma fofoca em Libras sem um outro surdo ver. Inclusive, eu tenho umas dicas. Às vezes eu quero falar de um outro surdo, não quero que ele perceba, eu coloco a mão aqui e aponto assim, ó, para falar ele, ó. Mas eu não posso nem olhar para ele, né? Sabe aquela quando a gente tá conversando e fala assim, ó, não olha agora, mas olha aquela menina. Então, em Libras a gente pega e faz assim, ó. Aí eu vou estar apontando para ele. Sabe ele? Ó, tá com uma amante. Daí a gente vai fofocar, tá? E o visual deles é impressionante. Inclusive, assim, às vezes eu nem sei que eu tô doente e a surda minha amiga fala, você tá meio amarelo. Aí daqui a pouco eu vou ficar doente. Mas ela já percebeu que eu tava amarela. Antes, eu mesma percebi que eu tava doente, né? Daqui a pouco já começa uma coisa ou outra, eu já tava ficando amarela. Então, um visual fantástico, tá? Pra tudo. Também vou falar para vocês, contando que ele não tenha deficiência visual. Pode ter, né, uma surdez e uma perda visual junto. A expressão corporal que eu já falei, precisa, né, do visual, mas e se for surdo e cego? Aí, gente, a gente tem que pensar nesse aluno igual a gente pensa no surdo. É surdo e cego, mas o intelectual está preservado? Normalmente. Como que a gente passa a informação para um surdo cego? Tem Libras tátil. Ai, ainda bem, Jéssica. Tem a Libras tátil, que eu acho que é o mais comum. Então a gente vai sinalizando e ele vai tocando na nossa mão e vai sentindo qual que é o sinal. Só que, gente, é uma coisa incrível. Ele não precisa relar na mão para ver a posição. Às vezes ele segurando aqui, só segurando aqui, ele já sabe o que é. Então, assim, ele desenvolve um tato, já que ele não tem audição nem visão, muito mais aguçado que a gente, tá? Nós temos a Libras tátil, nós temos aquela que segura aqui na mandíbula, que chama tadoma, tá? E pela movimentação da mandíbula e pela, ó, aí coloca um dedo aqui, ó, na garganta, e pela vibração das cordas vocais, entende, sem também usar nenhum outro recurso. Inclusive, vocês podem digitar no YouTube, se vocês quiserem ver, tem muitas reportagens surdos cegos. Vão aparecer muitas formas de comunicação dos surdos cegos. Noemi, é um campo muito legal. Eu tenho muita vontade de me aprofundar, tá? Eu só não me aprofundo mais, porque, assim, graças a Deus, eles são uma minoria, tá? Então, é mais fácil encontrar um surdo do que um surdo cego. Então, assim, não é um campo que a gente teria, como eu posso dizer, tantos alunos para atender, mas tem o básico, eu Desculpa. sei. Pode falar. Eles tem que ter alguém, né, do lado, assim, para ficar falando com eles também, traduzindo. Exatamente. Se a gente tivesse agora, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, e tivesse um aluno surdo e um surdo cego, nós precisaríamos de 2 intérpretes. Porque o intérprete do surdo cego é único, é só dele, tá? E o intérprete do surdo cego pode ser outro surdo.
Então, eu posso estar aqui sinalizando para os surdos e ter um surdo vendo minha sinalização e passando para um surdo cego. Isso pode acontecer, tá? Mas aí, nesse caso, nós precisamos de 2 pessoas, não tem como trabalhar em uma só. Então, já aqui perto da minha cidade, a uns 100 e poucos quilômetros, nós temos uma surdo-cega, tá? Mas eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ela, nem interagir com ela. Mas eu quero interagir para mim trazer umas informações para vocês. Então, aqui, ó, com os nossos componentes não manuais, o que são isso? Com as expressões, nós transmitimos muitas coisas, eu já falei para vocês. Por exemplo, ó, que sinal que é esse? Casa. Se eu sugo a minha bochecha, é casinha. Então, com uma expressão facial, com um sugar de bochecha, eu fiz o diminutivo da palavra, inclusive do sinal. Então, o morfema, né, o sufixo inha, que indica diminutivo, em libras, ó, sugar de bochecha. Tá? Então, casa normal, casinha. Suguei as bochechas. Isso a gente usa muitas vezes, que a gente quiser referir a um diminutivo, a gente usa essa tática de sugar as bochechas. Tá? Isso daqui é uma relação gramatical, tá, gente? Não é que não é gramatical, é gramatical. É um sufixo, é um morfema para deixar as coisas no diminutivo. E agora, se eu quiser falar de uma coisa que tá, tipo assim, tá no seu aumentativo. Aí, em vez de eu sugar as bochechas, eu inflo. Então, ó, casinha, normal, casa. Quero falar casona, ó. Eu inflo as bochechas e dou, ó, olha o meu levantar aqui de cotovelo, tá? Era uma casa enorme. Eu não preciso fazer casa grandona. Não. Eu vou só fazer assim, ó. Já tô falando que a casa é grande, é enorme, é um casarão. Já tô falando. Só no esticar aqui dos meus braços e no inflar das minhas bochechas, tá? Então a expressão facial, é só para deixar bonitinha a Libras? Não. Ela tem uma função gramatical, tá? Por isso que às vezes se vocês forem me acompanhar nas redes sociais, podem me acompanhar, tá? Em Galibras. Vocês vão ver que a professora é muito expressiva. Por quê? Porque tem a função gramatical da expressão facial. Então, falta. Se você está se referindo, por exemplo, eu tô falando daquela pessoa, ela mora numa casinha muito humilde. Você vai fazer casa humilde? Aí a pessoa vai achar que ela tem uma casa normal, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, e é uma casa simples, com um pintar simples, com um piso simples. Não, se ela mora numa casinha muito pequenininha, suga as bochechas e... Pode falar, Jéssica. Sempre quando eu estou tentando aprender algum sinal, né, alguma construção de frase, eu sempre tento colocar na minha mente, é para o surdo entender, não é para mim ou para um ouvinte ver que eu sei sinalizar, é para o surdo entender. Então, sempre eu penso, será que ele vai entender se eu fizer dessa forma ou de outra forma? Então, a gente sempre tem que colocar na cabeça se o surdo está entendendo aquilo. Como a senhora falou, né? Falou da casinha, casona. É para ele entender que a casa era grande e que a casa era pequena. Exatamente. Ó, tem outra pessoa também falou que pratica. Isso aí, gente. Dá uma verificada, eu coloquei o forms aqui da presença, verifica se dá para acessar, se dá dando para registrar. Enquanto isso, eu vou terminando a aula. Então, a gente tem que pensar nisso que eu falei para vocês. Obrigada. Que é para o surdo entender, não é para gente. E também não tá na chamada, Marli, tá na chamada para mim, mas eu vou colocar aqui. Deixa eu puxar ele aqui e coloco ele aqui também. Peraí, o PDF do material. Tem pessoas que acham Libras lindo. Professor, eu acho Libras lindo. Mas ela quer ficar o lindo pro ouvinte, tá? Eu quero fazer assim, assim, assim. Ficou lindo.
né? Eu tenho alguns aqui. Eu tenho alguns alunos, né, do intermediário, que às vezes eu peço para eles algumas traduções, ó, coloquei ali o material, algumas traduções de música. Por quê? Na música, você tem que pensar na frase, igual eu falei para vocês, eu fui comprar chocolate. Como vai ficar essa frase? Ah, não tem sujeito, tem que colocar sujeito. Tem que colocar o objeto antes. Eu tenho a expressão facial. Será que eu vou precisar de expressão facial aqui, ali, ali, para indicar o quê? Não, às vezes eu tenho que construir uma cena. Eu vou falar que teve uma batida de carro num bosque. Nossa, que nada a ver, né? Vou falar assim que, por exemplo, aquela história daquele homem que foi comido pela onça. Então, eu vou começar como? Ah, tinha um homem. Não, onde como esse homem estava? Esse homem estava lá, era uma região de mata, né? Perto de um rio lá, que eu esqueci o nome. Ó, no estado do Mato... Gente, era Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Não lembro. No estado do Mato Grosso, eu já criei a cena, ó, região de mata, tinha um rio, aí tinha um homem que ele cuidava ali daquela região. Como que ele cuidava? Sozinho. Tá vendo? Eu não vou começar, o homem tava ali, tá, a onça veio e comeu. Não, tá? Então, eu tenho que visualizar. A gente não viu na reportagem, a gente já não visualiza. Então, faz pro surdo, ó. Tinha árvores, tinha um rio, ele cuidava ali, ó, sozinho. E a onça, ela já tava ali, né, andando ali aqueles dias, espreitando o local, ó. Esse daqui é o andar do animal, ó, espreitando. E ele, ó, nem ligou, ó. Você pega esses dois daqui junto e, ó, nem ligou, né? Nem ligou pra onça. Aí eu vou contando o resto. Não tá vendo? Às vezes eu preciso disso. E os alunos vão na internet, igual eu falei para vocês, sigam surdos, né? Sigam intérpretes renomados. Não segue qualquer pessoa, porque às vezes ela colocou aquele vídeo porque ela tinha que fazer uma tarefa de um professor e ele ficou com erros. E daí o aluno me chegou para traduzir uma música, né? Aí, qual que era a música, gente? Acho que era Aleluia. E aí tem uma parte da música que fala assim que alguma coisa me humilha aos seus pés. Alguma coisa, honra, alguma parte assim. E o que ele fez? Ele fez assim um sinal de honrar e fez uns passos. Nossa, na hora da tradução, isso fica muito bonito, ó. Honrar o ouvinte. Pro ouvinte fica maravilhoso. Aí tinha uma surda sentada e falei: o que ele falou? O que você entendeu? Ai, que os passos são bonitos. Nós precisamos cuidar dos passos. Não, não foi isso. Tá? Daí eu falei para ele: volta na frase. O que significa isso? Significa ser humilde, se humilhar. Então você troca os passos, troca o honrar, troca tudo isso por ser humilde, porque deve ficar claro e o surdo vai entender. Por quê? Porque você está pensando no surdo e não em você deixar a sinalização bonita para o ouvinte. Tudo bem? E aí eu vou deixar para vocês essa frase aqui, ó. A surdez constitui uma diferença a ser politicamente reconhecida. A surdez é uma experiência visual, tá? E aí nós vamos continuar falando na próxima aula dos desafios, né? Falta de políticas mais severas para a inclusão. Tem um sim, o Matheus, ó. Acompanha lá, ó. O Insta que tem mais Libras é o Insta aqui da empresa, ó. Vou colocar aqui para vocês. Ingá Libras. Segue lá, gente. Também estou no TikTok. A pedido de uma aluna. Tá? Segue lá, tem bastante coisa. Eu não posto com muita frequência que não dá tempo, gente, mas tem bastante coisa lá para vocês poderem curtir. Alfabeto, numerais, alguns sinais, assim, sinais de família, sinais, vários contextos, tá? Aí uma coisa, ó. Registros em português, às vezes não faz nenhum sentido pro surdo. Ah, professor, tá escrito ali. Mas, gente, tem palavras que não faz sentido para eles. Por exemplo,
Tinha uma frase no material ali que os alunos estavam traduzindo, falando assim, ó, nós vamos no zoológico, para ver tal animal, você passa pelo corredor da girafa. Quando a surda viu e ela foi sinalizar, ela foi a primeira a sinalizar, né? Falei para ela, sinaliza o que é isso. Ela falou assim, ó, nós vamos passar pelo corredor da girafa. O que ela entendeu corredor? Corredor, o homem que corre. Não corredor, a passagem. Estão entendendo? Então, essas mudanças, na hora da gente traduzir, a gente faz. E no português, se eu der para ele só o português, não vai ter essas adaptações. Então, para ele vai ser difícil entender. Então, se a gente quiser que um surdo entenda um texto, tá? A gente vai se usar do quê? De elementos visuais. Tira um pouco o português, que o português é apenas a segunda língua do surdo, e vai para o visual, tá? Vai para o visual, desenhos, teatro, que agora não chama mais teatro, é roleplay, né, gente? Então, umas metodologias estão sendo repaginadas com nomes diferentes. Que você vai conseguir ter sucesso com seu aluno surdo. Pode ser que ele chegue para você, se alguém trabalha aqui com o município, assim, com as crianças pequenas, creche, essas coisas, às vezes o aluno chega na creche e os pais nem sabem que ele é surdo. Já falei baixinho. Isso acontece, já aconteceu. E você que vai falar assim, nossa, mas você já levou seu filho para fazer um exame de audiometria? Que às vezes passou despercebido no teste da orelhinha, né, quando ele estava no hospital. Aí percebe que a criança tem uma perda auditiva significativa, que já precisava aprender Libras. Né? Então, assim, nossa função é muito, muito, muito importante. Mas nós vamos continuar esse discurso na próxima aula. Noêmia, me segue lá nas redes sociais e me chama no particular que eu te indico sim, tá? Nós temos aqui cursos, eu atendo aluno de fora, de outras cidades, e daí a gente atende vocês também. Se vocês gostarem, quiser entrar nesse mundo, né, da interpretação, quiser isso como profissão. Professora, não, eu vou ser professor, mas eu também quero ser intérprete, igual eu. Eu amo o que eu faço, gente. Eu sou professora, eu tive poucos surdos durante a minha carreira como aluno. Acho que no máximo uns 5, tá? Durante todos esses 18 anos, quase 20 que eu tô na escola. No máximo 5. Mas a gente ajuda muito externamente, né? Ah, o Hélio, nós estamos que traduz aqui essa semana mesmo, vem aqui numa empresa tal traduzir um treinamento. Nossa, um treinamento super importante, falando sobre líquidos inflamáveis. Como que é armazenado na empresa, o que eles podem e o que eles não podem fazer perto daquele líquido inflamável. Uma coisa super importante que o surdo precisava entender. Daqui a pouco a gente ouve ali um desastre, né? Um surdo, né? Passou ali, foi queimado. Meu Deus do céu, misericórdia, né? Então, assim, uma coisa importante que a gente vai ajudando também uma fonte de renda, tá, pessoal? Porque o intérprete profissional, ele não é assistente social, tá? A gente não precisa fazer caridade. A gente pode fazer caridade? Pode, tá? Mas numa situação de uma necessidade empresarial, a gente pode sim cobrar. E nós temos um sindicato, que é a FEBRAPILS, que ela também norteia os valores, para a gente também não cobrar muito barato. A gente tem que manter uma média. A gente discute na próxima aula, vocês podem ficar tranquilos. E daí nós temos mais esse mês. Ah, outra coisa, semana que vem não temos encontro, porque é a primeira semana dos conhecimentos gerais. Então, vão ter palestras diversificadas. Então, semana que vem nós não temos encontro, nós voltamos na outra semana, que daí já vai ser setembro. Aí nós teremos mais 3 encontros, aí a professora para. No dia 26 de setembro, provavelmente nós teremos uma live com vários surdos falando sobre a experiência deles enquanto surdos na sociedade. E aí, em outubro, nós voltamos na primeira semana de outubro com o Pra Libras, que daí eu vou ensinar para vocês prática mesmo, desde o alfabeto até o vocabulário que eu consegui trabalhar até dezembro, tá? Nós voltamos com o Pra Libras. Logo mais já deve estar divulgado aí para vocês as inscrições. As aulas ficam gravadas. Marli, quando você acessou Deixa eu ver se eu consigo pegar. A sua lista de chamada tinha um link do YouTube. Fica lá, tá?
Ah, e outra coisa, né? Também nós teremos com vagas limitadas, tá, gente? Agora no começo de outubro, um projeto chamado Era uma Vez em Libras, já estou adiantando, onde nós vamos traduzir alguns livros de literatura, tá? Nós vamos fazer a tradução de clássicos, nós não vamos fazer adaptações, nós vamos fazer traduções de clássicos. E aí a gente vai abrir também para vocês poderem se inscrever para esse projeto, tá bom? Então, vamos seguir com as nossas aulas até setembro. Aí na semana, setembro é setembro azul, tá, gente? Então a gente comemora muitas coisas em setembro relacionadas aos surdos, à surdez, às conquistas nessa área. E no dia 26, que é comemorado o Dia do Surdo, nós teremos uma palestra com vários surdos também. Daí na outra semana, que já é praticamente outubro, nós já entraremos com os nossos 2 projetos de livros. Aí nós vamos até dezembro. Beleza, gente? Até mais, obrigado pela presença de todos. Como sempre, hoje vocês estavam muito participativos, obrigado pela participação. É muito ruim não falar sozinha. Eu gosto muito quando vocês participam. E na próxima aula, se eu não me engano, a gente vai ver os cumprimentos, tá bom? Então não faltem pra gente aprender todas as formas de cumprimentos na próxima aula. Beleza? Até mais, boa noite, bom descanso.